Então lá em Eclesiastes 9, no verso 11, a palavra do Senhor diz assim: vi ainda debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Amém? Há acaso aí na sua Bíblia? Então aqui, na verdade, é o rei Salomão, o homem mais sábio dessa terra. Ele escreve um livro para nós, chamado de Eclesiastes, né? Tem algumas versões da Bíblia que dão o nome de O Sábio, porque é um livro de sabedoria. E nesse tempo que o rei teve para observar as coisas, ele escreveu provérbios, né, que são conselhos de muita sabedoria para nós, mas deixou esse livro, né, de Eclesiastes, o livro do sábio. E ele faz aqui uma afirmação que, pelo menos para mim, a primeira vez que eu li, foi uma afirmação muito perturbadora, irmãos, porque eu aprendi de uma forma diferente, né? Eu aprendi que se eu me esforçasse demais, eu ia me dar bem, né? Se eu estudasse muito, eu ia ser o primeiro da minha turma, e eu ia ter uma posição, eu ia ser alguém próspero. Se eu batalhasse demais, se eu acordasse cedo e trabalhasse muito, eu ia ser alguém muito rico, muito favorecido. Mas a afirmação que Salomão faz aqui é uma afirmação, no mínimo, estranha, irmãos. Ele fala o quê? Que não é dos ligeiros, tem algumas versões que falam assim, não é dos mais rápidos a vitória. Você sabia disso? Ele diz assim, nem tampouco dos sábios o pão. Quanta gente sábia, quanta gente inteligente, quanta gente capacitada que pode estar nesse momento passando necessidade, né? E ele fala assim, nem ainda dos prudentes, ou seja, aquela pessoa que tem, né, a cabeça no lugar, aquela pessoa que é comedida, que é instruída, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Irmãos, isso aqui me assusta bastante. E ele fala assim, olha, tudo depende do tempo e do acaso, né? E eu ficava pensando, meu Deus do céu, então não vale nada aquilo que eu faço, se tudo depende da sorte, tudo é aleatório, para que eu vou me esforçar? Mas o que ele está dizendo é isso, sabe? Olha, não importa o que você fizer, o que tiver de acontecer, vai acontecer, quer você se esforce ou não. E eu fiquei pensando a respeito disso. Mas aí, como eu falei, eu estava meditando a respeito das portas, o Espírito Santo me levou a estudar essa palavra que ele coloca no final, que tudo depende do tempo e do acaso. O que é acaso? Acaso, se você for estudar lá no hebraico, é uma palavra que chama pegar, né? E ninguém está interessado nisso, mas o significado de pegar é um acontecimento, né? Então, por exemplo, a Bíblia fala do laço do passarinheiro, né? Que o passarinho estava ali e de repente ele é laçado. É um pegar, é um acaso, algo que acontece subitamente na sua vida e que muda totalmente a sua trajetória. E eu estava pensando, irmãos, a respeito de portas, né? Nós estamos falando de portas abertas. Você sabe, portas, elas servem para criar separações de ambientes ou separações de situações. Se você passar por aquela porta ali, você vai encontrar um ambiente totalmente desse ambiente que nós estamos aqui. Sim ou não, irmãos? Provavelmente vai estar frio lá fora. Provavelmente as pessoas lá fora não estariam escutando a música que nós estávamos. Mas ela passa por essa porta e parece que tudo mudou. Aconteceu algo diferente, né? Ontem eu fui passear com a minha família lá em Downtown Tampa, né? Nós entramos num prédio e tinha um restaurante já que tinha provavelmente para hoje, né, feito um marco com 2024 e tinha recepcionista. Quem passasse por aquela porta ia encontrar um ambiente totalmente diferente daquele ambiente externo, que portas, elas mudam situações, elas mudam paradigmas. Então, mas veja, aqui diz assim que tudo depende do tempo e do acaso. E acaso, como eu falei, é um acontecimento, é algo que é um life changing, é um shift, né? Algo que muda a sua vida. E um outro dos significados do acaso aqui é oportunidade. Amém? Ou seja, tudo depende das oportunidades. Então a Bíblia está dizendo
dizendo que a vitória não é do mais ligeiro, mas é daquele que a oportunidade se abriu para ele. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Sabe, eu tenho certeza na minha vida, irmãos, que tudo aquilo que eu conquistei não foi por causa da minha capacidade, porque haviam pessoas muito mais capazes do que eu, mas foram oportunidades que foram criadas na minha vida. Amém? Eu me lembro quando eu estudava, eu nunca fui um aluno assim, exageradamente estudioso, né? Eu estudava para passar. Eu achava desperdício de cérebro estudar para tirar uma nota mais do que precisava. Então, eu estou me abrindo aqui para os irmãos. E eu lembro que havia pessoas esforçadíssimas, né? Geralmente japonês é um negócio assim, fazia questão de tirar 10, era 9,5. Uma vez eu vi uma moça lá, né? Essa moça era oriental e ela estava chateada. O que foi? Tirei 9,5. Eu falei, você tira 9,5, você está chateado? Porque ela era acostumada a tirar 10. Sabe, irmãos, eu não sei a história dela, mas eu lembro que na minha turma eram 60 alunos na turma de Direito. E lá nós íamos nos formar, né? Concluir o curso em dezembro. E em janeiro, em março ia ser a nossa colação de grau. E em novembro, a OAB, para você ser advogado do Brasil, você tem que fazer uma prova. E aí em novembro ia ter essa prova da OAB, né? E eu falei, não sei se eu compartilhei com o André, nós já namorávamos nessa época. E eu falei assim, acho que eu vou fazer essa prova só para saber como que é essa prova. Só para ver o que dá. Eu lembro que todo mundo na nossa sala foi fazer essa prova, né? Para já mais ou menos ter noção daquilo que iria esperar. Irmãos, eu passei. Mas assim, eu passei, só eu e mais 2 da turma de 60 tinham passado. Falei, no way. Então, irmãos, eu penso assim, foi uma oportunidade que Deus me deu. Eu era mais estudioso? Não era. Eu era mais preparado? Não era. Não sei, de alguma forma o Senhor me deu uma oportunidade para passar. Diz que quem estuda muito para essas provas de concurso, eles falam que tem uma prova que é para você, porque é tanto conteúdo que não tem como você estudar tudo. Aí você estuda, na verdade, uma parte só, e aí de repente aquela prova caiu justamente que você estudou e você passa bem. Foi uma oportunidade, foi uma porta que o Senhor colocou. Eu passei por ela e tudo mudou. Eu lembro que eu fui colar grau com os alunos, com os meus colegas lá em março. Só eu e mais 2 numa turma de 60 já havíamos passado nessa prova. Então, veja, a Bíblia fala que não é dos mais inteligentes a vitória, não é do mais inteligente o favor, porém tudo depende do tempo e da oportunidade. Amém? Assim, do tempo e da oportunidade. Onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Aí nós vamos entrar então no texto que o pastor Aloysio falou, Apocalipse 3, 7. Olha o que diz a palavra do Senhor. Os irmãos quiserem abrir, Apocalipse 3, versículo 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Eis que diante de ti eu pus uma oportunidade. Deus colocou diante daquela igreja uma oportunidade. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Veja, era uma igreja que era fraca, irmãos. Aqui fala, você tem pouca força, mas não importa, você vai ser o primeiro, porque eu vou colocar uma porta aberta diante de ti. Onde que eu quero chegar com isso, irmãos? Que não adianta a gente se esforçar, não adianta a gente batalhar. Nós temos é que ter o favor de Deus para as coisas nas nossas vidas. Amém? É o que a palavra do Senhor diz lá no Salmo 127. Fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Irmãos, nós temos aquilo, pedir o favor de Deus, sabe? Às vezes a gente se esforça tanto, irmãos, mas a palavra de Deus não fala que a vitória é do mais esforçado. A vitória é daquele que é favorecido, irmãos. Nós temos que
entender que o Senhor, pedir para que o Senhor coloque portas abertas diante de nós. Amém? Agora, quando o irmão fala assim, eu preciso prosperar, preciso enriquecer, o que ele pensa? Vou trabalhar mais, vou fazer mais coisa, vou trabalhar. Mas aqui a Bíblia fala que inútil é você acordar de madrugada, inútil é você repousar à tarde, porque o que vai abrir as portas é o favor de Deus na sua vida. Sabe, o Senhor vai colocar você diante de pessoas chaves. Amém? Vou usar bastante exemplos aqui. Eu me lembro que quando Deus havia falado para mim e para minha esposa que que eles estavam nos chamando para vir aqui para esse país, nós procuramos entrar em contato com o pastor Márcio, né? Até hoje ele é o supervisor, né? O meu pastor, mas nós não o conhecíamos. E nós mandamos um e-mail para ele explicando, né, com a bênção do nosso pastor. Aliás, o nosso pastor escreveu para ele, falando: olha, tem um casal aqui que sentiu um chamado de Deus para ir para os Estados Unidos. E fato que passou-se um mês e ele não respondeu aquilo. Aí eu me lembro que eu fui para uma conferência em Goiânia em dezembro, e depois de muitos anos que o pastor Márcio não ia ao Brasil, ele foi naquela conferência. Aí você pensa assim, agora eu pego o pastor Márcio para falar com ele, né? E aí eu me lembro que no primeiro dia eu fui no intervalo e tentei falar com ele. Ele tinha montado um estande de livros, né? Que ele tem os livros dele. Só que assim, irmãos, ele foi líder lá em Goiânia, tinha uma rede imensa, tinha mais de 100 membros na rede dele. E aí eu tentava chegar perto dele, tinha uma fila de pessoas cercando ele e não deixava ele falar comigo. Aí no segundo dia eu fui procurar ele no intervalo, também não deu certo. No terceiro dia eu fui, não deu certo. Quando foi no quarto dia, acabou a conferência. Eu falei, e agora, meu Deus do céu? Eu olhei o homem de perto, assim, sabe aquele cego no meio da multidão vendo Jesus, mas não pode chegar até ele? E aí eu lembro que o Espírito Santo falou assim: vai para o aeroporto mais cedo hoje. Aí eu fui cedo para o aeroporto de Goiânia, aquele aeroporto gigante, né? Fiz o check-in, entrei naquela sala, que é a sala de espera. Irmãos, estava lá o homem sozinho, a sala vazia. Ele também tinha chego antes. O voo dele era dali a 1 hora, igual o meu. Sentei eu e ele sozinho, nós dois, e eu pude falar com ele tudo aquilo que eu queria conversar. Irmãos, Deus vai abrir a porta da oportunidade para você, sabe? Você não precisa de quem te indica, você não precisa, eu tenho que falar com político, eu tenho que tentar influência com ninguém. Não, você só precisa que o Senhor abra uma porta para você e te coloque nos lugares, irmãos. Eu me lembro que eu falei com ele, e ele provavelmente para me testar, falou: olha, irmão, se você quiser ir, você vai, mas eu não tenho nada para... não tem lugar para você ficar, não tem visto, não tem salário, não tem nada. Eu falei: pastor, eu vou. Irmão, cheguei aqui e estava tudo pronto. Deus havia preparado tudo para nós, porque foi uma porta que Deus abriu e ninguém pode fechar, meus irmãos. Eu me lembro que eu falei para ele assim: olha, pastor, eu quero ir lá para servir, eu quero liderar uma célula, né? Mas veja, estava nos planos de Deus que eu viesse a pastorear a igreja. E eu me lembro, 3 meses depois que nós chegamos aqui, irmãos, nós chegamos em final de fevereiro, ia ter uma conferência, era em junho a nossa conferência nacional aqui nos Estados Unidos. E faltando umas 2 semanas para essa conferência, irmãos, diante de Deus, eu nunca tinha falado nada com ele. Ele ligou para mim e falou: Elias, você quer ser ordenado? Pastor? Eu falei: uai, pastor, eu quero. Sabe, eu não precisei falar nada, irmãos, mas Deus já havia aberto uma porta da oportunidade. Por que eu digo isso, irmãos? Porque não foi o esforço, não foi, eu não me esforcei, eu não fui o mais rápido, eu não fui o mais aplicado, talvez não fosse o mais santo, mas eu fui aquele para quem o Senhor abriu a porta. Amém? Amém? Você não achar que é heresia, eu vou dar uns 2 exemplos na Bíblia, amém? A Bíblia fala que Davi, irmãos, Davi foi escolhido rei por Deus. Amém? Amém? Agora, Davi, irmãos, era o mais forte? Não. Era o mais inteligente? Não sei. Amém? Mas com certeza não era o mais forte. Mas a Bíblia fala que um dia o pai dele mandou que ele fosse levar pão e queijo para os seus irmãos
lá no fronte de guerra. Sabe, não sabia Davi que era a porta que o Senhor estava abrindo na vida dele. Davi saiu de casa e nunca mais voltou da casa. Daquela batalha, ele foi direto para o palácio. Sabe, Davi, quando ele foi ser ungido, né, quando Samuel chega lá e chama o pai dele, né, e manda chamar os filhos para ungir o rei, o pai dele chama todos os filhos, menos Davi, porque ele era o mais improvável, mas foi aquele para quem Deus abriu a porta. Irmãos, não é o que nós somos, não é o que nós fazemos, não é o nosso esforço, mas é o favor de Deus, aquilo que Deus estabeleceu na sua vida, a porta que Ele for abrir. A Bíblia fala que homem nenhum vai fechar. Amém? José, irmão, José do Egito. José, ele tinha uma porta diante dele, e ele foi falar com a família dele, os irmãos dele venderam ele como escravo. Não sei se você conhece a história de José do Egito. Ele foi ser escravo na casa de Potifar. Lá ele foi acusado injustamente, e aí ele foi ser preso, né? Foi para o calabouço, foi para a prisão. E aí a Bíblia fala que de repente Deus decide abrir uma porta para ele e dá um sonho para Faraó. E agora Faraó manda chamar José para poder interpretar aquele sonho. E Deus tira José lá do calabouço e coloca ele na posição mais importante de governo do Egito. Sabe, nós precisamos de portas abertas, irmãos. Amém? Mas qual que é a chave para você ter as portas abertas? A Bíblia fala que a chave de Davi é o Senhor quem tem, é Ele que abre as portas. Mas se você ler atentamente nesse texto aqui da igreja de Filadélfia, tem dois detalhes que o Senhor me chamou a atenção. Vamos ler de novo ele aqui, Apocalipse 3, no verso 7 e 8. A Bíblia fala assim: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Irmão, você vai orar a partir de hoje por portas abertas, amém? Amém. Você não vai falar assim: eu vou trabalhar mais, não, eu vou pedir uma porta aberta diante de mim. Amém? Eu vou pedir uma oportunidade. O Senhor vai colocar negócios na sua frente, irmão. Você não está entendendo, irmãos, que as coisas de Deus, a gente acha, o que a gente faz é progressivo, mas Deus, Ele tira José lá da cadeia e coloca ele lá no trono. Não tem um estágio, não tem um processo. Deus, Ele tem o poder de abrir uma porta que vai mudar completamente a sua vida. Portas fazem isso, irmãos. Elas mudam completamente o ambiente. Eu me lembro que eu estava num hotel uma vez em Nova York, nevando muito. Daí que você passa pela porta, aquele calor, aquele ambiente totalmente diferente. É isso que Deus vai fazer. Ele pode mudar a sua vida do dia para a noite, irmão. Não adianta. Você pode fazer planos que você quiser, mas a palavra final vai vir do Senhor. Então nós temos que pedir portas abertas. Agora então aqui diz que para essa igreja Deus colocou uma porta aberta. Eita, bênção. Glória a Deus. Quantos querem ter uma porta aberta nesse ano? A porta da oportunidade. Não é a porta da esperança, não, irmão. É a porta da oportunidade que o Senhor vai te dar. Agora, por que ele coloca? Veja, ele está escrevendo aqui para 7 igrejas que estão lá em Apocalipse, né? 7 igrejas lá de Apocalipse. Por que somente para a igreja de Filadélfia ele coloca essa porta aberta? Olha o que ele diz aqui: eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Fala assim: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Porque você guardou a minha palavra, porque você não negou o meu nome, eu coloco diante de ti uma porta aberta que homem nenhum pode fechar. Aleluia! Essa foi a chave que abriu essa porta. Foi o que essa igreja fez. Ela guardou a palavra e não negou o nome do Senhor. Essa é talvez o único registro do que essa igreja fez para que ela pudesse ter essa porta aberta. Então, se você puder fazer algo para que você tenha sempre portas abertas, o que é, irmãos? Guardar a palavra e não negar o nome de Jesus. Então veja, irmãos, o que é
guardar a palavra, irmãos. Veja, eu sei que há um pensamento no meio dos irmãos, né, onde o que nós temos que fazer é guardar os mandamentos, né? Se você vai numa igreja, você fala, não, você tem que guardar os mandamentos, mas a Bíblia fala que aqueles que guardam a palavra. Agora, qual que é a palavra? Jesus é a palavra, amém, irmãos? Amém. A Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Eu quero dizer, a palavra de Cristo é a graça e é a verdade. Aquela igreja conhecia a palavra da graça, ela conhecia a verdade. Deixa eu dizer, a lei ela não abre portas, a lei ela fecha portas. A Bíblia fala que por causa da lei, né, foi manifesto o pecado, né? Lá em 2 Coríntios 3 diz que a lei é o ministério da morte. Ela diz assim, se o ministério da morte gravado com letras em pedras, veja, qual foi a única coisa na Bíblia que foi gravada com letras em pedras? Foi a lei de Moisés. Então a Bíblia chama de ministério da morte. Então deixa eu dizer, se você está vivendo o ministério da morte, você não vai abrir portas. O ministério da morte, ele não tem o poder de abrir portas. Fala, ministério da morte gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória de seu rosto, a qual era transitório. Como não será de glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, então qual que é o ministério da morte? É o ministério da condenação. Mas aqui diz que muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então veja, aquela igreja foi a igreja que guardou a palavra da justiça. Aquela igreja entendeu a graça e ela não negou essa graça. Atos 13:38 diz assim, sendo assim, meus irmãos, ficais cientes de que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados, e por intermédio de Jesus todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudessem ser justificados pela lei de Moisés. Eu quero dizer que aquela igreja guardou essa palavra. Essa é a palavra que nós precisamos guardar. Sabe, se você guardar a palavra dos mandamentos, se você guardar a palavra de morte, deixa eu dizer, as portas não vão se abrir, porque as portas só se abrem para a palavra de Cristo. Então, qual que foi a palavra de Cristo, irmãos? Diz que mediante Jesus vos é anunciado o perdão dos pecados. Amém? A porta só se abre para quem é justo, para quem foi justificado. E como é que nós somos justificados? Através da fé em Jesus Cristo. João 5:24, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra, olha Jesus falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa é a palavra do Senhor Jesus. Nós precisamos guardar essa palavra, irmão, sabe? Não aceite a palavra de acusação. A palavra de acusação, ela fecha portas. A palavra de acusação, ela sempre te traz desqualificação. Você sabe, a gente brinca aqui que a moeda dos céus é a fé. Amém? Amém. O que move os céus é a fé. Jesus nunca chegou para ninguém e falou, olha, eu nunca vi, né, em Jerusalém ou em Samaria tamanha obediência como a desse centurião. Ele falou isso, irmãos? Não, ele elogiou a fé. Ele falou, nunca vi tamanha fé em Samaria, né, em Jerusalém ou em Samaria. O que impressiona a Deus é a fé. Agora deixa eu dizer, o que é a fé, irmãos? A fé é quando você crê no sacrifício de Jesus. Se você não tem fé, você não tem portas abertas, porque você não tem condições de fazer nada se você vive debaixo de acusação. Mas aquela igreja, ela entendeu que a palavra que tinha que ser guardada era a palavra da justiça. Foi justificado, nós podemos avançar, porque Jesus Cristo pagou o sacrifício. Quem intentará acusação para os escolhidos de Deus? Essa é a palavra que nós temos que guardar, irmãos, amém? Amém. Essa palavra vai abrir portas para vocês. Amém. Se Deus falar vai, você pega e vai, irmãos, porque a porta está aberta, porque você crê, mas é pela fé, irmãos, amém? Deus, ele mostra, depois que você passa pela porta, você viu tudo diferente. Mas enquanto você não passou, você tem que agir em fé para chegar até aquela porta e abrir ela, amém? Mas a outra coisa que a palavra diz,
da igreja de Filadélfia: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O que é isso, irmãos? Negar o nome de Jesus. Você sabe, não é dizer, tem pessoas que falam, negar a Jesus. É na verdade você negar o que representa o nome do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios 6:11 diz assim: assim fostes algum de vós, contudo vós fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus. João 1:12 diz assim: mas todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Amém, irmãos? Eles não negaram o poder que havia no nome de Jesus. Aleluia. Sabe, o problema hoje é que isso se banalizou. Muitas pessoas, virou, até quem não é crente, o sangue de Jesus tem poder, não entende aquilo que eles estão falando. Mas eu quero dizer que há poder no nome do Senhor. Aleluia. Há poder para destruir as obras do inimigo. Há poder para abrir as portas. Aquela igreja teve portas abertas, porque ela guardou a palavra da justiça, a palavra da graça, e ela não negou o poder que tinha no nome do Senhor Jesus. Aleluia. O nome de Jesus é poderoso, irmão. João 2:23 diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Há poder no nome de Jesus, irmãos. Se você crê no poder do nome de Jesus, eu quero dizer que você vai ter portas abertas. Se você crê na palavra da justiça, se você crê que fiel é aquele que prometeu, que disse que você se tornou justo pelo sangue, eu quero dizer, portas vão se abrir diante de você, irmãos. A verdade é que os céus já estão abertos para nós. Mas muitas vezes, apesar das portas abertas, nós não as enxergamos, ou nós não temos fé para passar por elas. Mas essa igreja, ela podia não só enxergar, mas como podia passar pela porta, porque ela havia entendido e guardado a palavra da justiça. Apesar de toda a tentação, apesar de toda a acusação, de tudo aquilo que ela passava, a Bíblia diz que era uma igreja fraca, mas ela entendia e ela cria na palavra que o Senhor Jesus tinha deixado para ela, e ela cria no poder do nome do Senhor Jesus. Então, voltando agora lá em Eclesiastes, quando nós falamos que a vitória não é dos mais rápidos, o favor não é dos mais inteligentes, o pão não é dos mais prudentes ou sábios, mas é daqueles que guardam a palavra do Senhor Jesus. Aqueles que creem no seu nome vão ter oportunidades, vão ter portas abertas, porque o nome de Jesus é quem abre as portas nas nossas vidas. Aleluia. Quando você se vê diante de problemas, e a maneira da gente tentar lidar com problemas é de forma natural, como eu falei, é se esforçando mais, eu vou estudar mais, vou me esforçar mais, porque na cabeça das pessoas é daquele que mais se esforçou, é daquele que mais trabalhou, é daquele que mais fez as coisas. Não, mas você vai lutar de uma forma diferente a partir de hoje. Você vai lutar guardando a palavra do Senhor. Você vai guardar a palavra da justiça. Você fala, eu sou justo. Muito pode a oração do justo nos seus efeitos. Você não vai mais lutar com as suas forças. Você vai lutar com o poder do nome de Jesus. Esse é que vai abrir as portas da sua vida. Você não vai precisar lutar. O Senhor dos exércitos já lutou as suas guerras. É a maneira de nós vencermos, não é lutando no nosso esforço, mas é tomando posse daquilo que o Senhor já conquistou. A igreja de Filadélfia ela era fraca, irmãos. Davi era fraco. Esses personagens, eu falei José era alguém impotente diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, mas eles tiveram a porta do favor, a porta da graça aberta sobre a vida deles. E a maneira de você ter essa porta é guardando a palavra da justiça, é guardando a palavra da graça, a palavra da fé, e crendo no poder do nome do Senhor Jesus. Essa é a chave. João 20:31, estou acabando, irmãos. Estes, entretanto, foram escritos para que possais acreditar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O nome do Senhor Jesus quem abre as portas. Você não vai lutar mais. Eu espero que você tenha entendido
que não é o seu esforço, mas é guardar a palavra e acreditar no poder do nome do Senhor Jesus, que vai abrir as portas para você passar. Nós precisamos, as portas já estão colocadas, os céus já estão abertos diante de nós. Nós precisamos apenas guardar a palavra da justiça, lembrando sempre que nós, por causa do sacrifício do Senhor Jesus, nos tornamos justos, e por causa disso nós temos direito ao favor dos céus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé. Nós vamos fazer uma oração profética. Eu queria desafiar você a fazer algo diferente no dia de hoje. Que você orasse ao Senhor, entregando a sua força, entregando a sua maneira de lutar pelas coisas na vida, renunciando ao seu esforço próprio e tomando posse da palavra da justiça, do nome do Senhor Jesus. O Senhor vai abrir portas para você. Nós só precisamos do favor, irmãos. Nós só precisamos de um decreto do rei para você sair da mais baixa posição e ser colocado no mais alto trono. É só uma palavra do rei que vai mudar a sua história. Uma porta que você abre e tudo se muda. Eu não sei o que você quer mudar na sua vida, mas eu quero te convidar a fazer isso numa perspectiva diferente. Talvez você pensou assim: eu vou mudar, mas eu preciso fazer isso. E começo de ano a gente sempre faz isso. Não, esse ano eu vou fazer tal resolução, eu vou começar a agir. Não, você não vai fazer nada. O Senhor já fez. Você vai declarar que o Senhor já fez. Ele já lutou a sua batalha. Aquilo que Deus quer te colocar, a porta já está aberta. Não é você quem faz essa porta, não é você quem abre essa porta. Você sabe, irmãos, existem portas que são muito difíceis de você transpor. Não sei, os irmãos já viram uma imagem de uma porta de um cofre de banco. É um negócio gigantesco, mas uma pequena chave é suficiente para abrir uma porta dessa. Não é o esforço, mas é a chave correta que nós precisamos. Chave, aquele que tem a chave correta para virar, para abrir a porta da sua vida, ele está diante de nós. E porque nós guardamos a sua palavra e não negamos o nome do Senhor Jesus, ele está colocando diante de nós essa porta. Esse ano vai ser um ano de portas abertas. Feche os seus olhos, comece a falar com Deus, com o Espírito Santo. Nós colocamos diante de Ti toda pretensão humana, todo esforço próprio, toda justiça própria, toda tentativa de merecimento do Seu favor, Pai. Nós lançamos ao chão, Pai, e nos rendemos ao poderoso nome do Senhor Jesus. Nós não vamos nos esforçar para conquistar aquilo que já foi conquistado. Nós queremos apenas a porta, Senhor. Queremos passar por uma porta que vai mudar completamente as nossas vidas. Uma porta que vai nos introduzir a lugares onde o nosso esforço talvez nós levaremos anos para chegar. Mas num simples decreto do Pai, nós vamos ter a nossa sorte mudada. Amém, Senhor, nós cremos nisso, Senhor. Nós cremos. Comece a orar ao Senhor.